Irmãos, para a nossa meditação nessa noite, o sermão dessa noite, nós vamos para Marcos, capítulo 12, dando sequência às exposições nesse livro. Hoje, do versículo 35 ao 44. Marcos 12, do 35 ao 44. Assim nos diz a palavra do Senhor. Jesus, ensinando no templo, perguntou: Como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi falou pelo Espírito Santo. Disse o Senhor ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. O próprio Davi chama o Cristo de Senhor. Então, como ele pode ser filho de Davi? E a grande multidão ouvia com prazer. E ao ensinar, Jesus dizia: Cuidado com os escribas, que gostam de andar com vestes talares e dar saudações nas praças. Buscam as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares dos banquetes. Devoram as casas das viúvas e, para justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Sentado diante da caixa de ofertas, Jesus observava como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva, pobre, lançou 2 pequenas moedas, correspondentes a 1 quadrante. E chamando os seus discípulos, Jesus disse: Em verdade lhes digo, que essa viúva pobre lançou na caixa de ofertas mais do que todos os ofertantes, porque todos eles deram daquilo que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Vamos orar mais uma vez. Senhor, fala conosco nesse momento, através da pregação. Nos exorta, nos edifica, nos consola, através da Tua santa palavra, que é viva e poderosa para nossas vidas. Pedimos, Pai, que o Senhor abra os nossos olhos para contemplar Jesus, como Ele de fato é. Que as deturpações, que as versões erradas que criamos sobre Ele na nossa mente possam ser abandonadas nessa noite e possamos enxergá-lo na maneira como Ele quer ser visto. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, muitas vezes as aparências enganam. Não é muito difícil no mundo que a gente vive você se enganar. Eu lembro de uma das primeiras vezes que eu percebi que eu estava enganado. É uma coisa meio boba, tá? Não crie grandes expectativas. Eu lembro quando eu era pré-adolescente e comecei a olhar o preço das coisas mais caras. Porque quando você é criança, você não olha muito para as coisas. Você simplesmente pede, se contenta com o que você tem, mas você não pensa, por exemplo, em comprar uma geladeira, um terno, um liquidificador ou um micro-ondas. Mas eu lembro quando eu tinha uns 9, 10 anos, eu acho, que eu estava andando com a minha mãe, com meu pai, não lembro exatamente aonde, mas eu comecei a reparar no preço dessas coisas um pouco mais caras, que criança não pensa em comprar. E eu lembro que eu olhei uma vez para uma geladeira e eu vi ali, R$159. Eu falei assim, nossa, barata, né? Aí eu lembro, eu acho que eu comentei com minha mãe ou com meu pai, nossa, tá barata essa geladeira, R$150, as coisas que são até 30, 40, com um pouquinho de esforço, R$150 eu compro uma geladeira. E aí eu vi que tinha 10 vezes ali embaixo. E aí eu percebi o poder da multiplicação. Então, foi uma coisa pequena. Eu ainda era uma criança aprendendo como que o valor das coisas grandes, de gente grande, funcionava. Mas é verdade que muitas vezes a gente olha para algumas coisas e espera que elas sejam uma coisa, mas quando a gente olha com mais atenção, ou alguém que conhece mais explica para nós, a gente percebe que se trata de algo muito mais diferente, muito maior, muito mais caro às vezes, do que nós estávamos pensando. Nessa passagem de hoje, pode parecer que nós temos aqui 3 histórias diferentes, mas na verdade todas elas estão girando em torno da identidade de Jesus. E eu quero mostrar para os irmãos hoje sobre como Jesus é muito mais do que os olhos podem ver. Então o versículo 35 começa agora com Jesus vitorioso. Até aqui, nas últimas 4 mensagens, se os irmãos lembraram, nós vimos aqui embates contra Jesus. Fariseus querendo testar a autoridade de Jesus, fariseus herodianos testando a questão da lealdade a César ou não, depois os saduceus sobre a questão do casamento, e por fim, um escriba agora já rendido ao Senhor Jesus, admirado, perguntando sobre o resumo da lei. Então, depois de responder esses quatro grupos de pessoas atacando, questionando, inquirindo ele, no final dessa ocasião, no versículo 34 do mesmo capítulo, diz: Vendo Jesus que o escriba havia respondido sabiamente, declarou-lhe: Você não está longe do reino de Deus. E agora a última frase:
e ninguém mais ousava fazer perguntas a Jesus. Então, cada um dos grupos que representava a liderança judaica veio tentar derrubar Jesus. E o que ele fez? Demonstrou sabedoria e venceu eles. Agora que ninguém mais tinha ousadia de perguntar alguma coisa, o versículo 35 encaixa como uma luva. Jesus ensinando no templo. Os líderes do templo, fariseus, saduceus, escribas, herodianos, aqueles que mandavam no poder, eles agora tentaram derrubar aquele que estava lá não como um déspota, não querendo tomar conta do templo, mas apenas chamando para o verdadeiro propósito do templo, se rendendo ao seu ensino. Então, agora que ninguém mais ousa fazer perguntas a Jesus, Jesus tem liberdade para ensinar. Só que ensinar no templo pode parecer para nós uma coisa apenas cotidiana. Ele estava ensinando no templo, é isso que aconteceu no dia. Porém, quem ensinava no templo? Sacerdote. Jesus é sacerdote? Bem, não da tribo de Levi. Ele é um sacerdote, como diz o Salmo 110, da ordem de Melquisedeque. Ele é um sacerdote de uma ordem eterna. E quando Jesus, no templo, passa a ensinar e os líderes religiosos se calam, os sacerdotes, os saduceus se calam, o que acontece? O verdadeiro sacerdote, o verdadeiro escriba, o verdadeiro mestre, agora sim está falando. Porque os déspotas, os falsos, aqueles que estavam usurpando o poder, se calaram diante da sabedoria do verdadeiro mestre, do verdadeiro sacerdote. Então Jesus começa a ensinar agora que ele mostrou quem ele de fato é. Ele não é um Zé Ninguém lá da Galileia. Ele não é um revolucionário que quer se levantar contra Roma. Ele não é um homem preso a partido político, fariseu, saduceu, herodiano. Ele não está preso a nada disso. Ele está muito acima de tudo. E ele mostrou em cada uma das ocasiões que a autoridade dele vem do céu, que ele é o último que o Pai enviou para resgatar o seu povo. Ele ensinou também que nós devemos entregar a Deus tudo o que somos, e que a ressurreição é um fato para cada um de nós, porque através dela nós temos esperança, e enquanto vivemos aqui, devemos viver demonstrando amor a Deus e ao próximo. Então Jesus, por meio das respostas, já tinha começado a educar o povo, e agora que os líderes se calam, humilhados diante da verdadeira sabedoria, ele passa a ensinar. E o que Jesus tanto queria ensinar? O que custou para Jesus todos esses debates para então dizer ao povo? E o mais estranho é que ele quis ensinar um enigma. Você gosta de enigmas? Eu não gosto muito, não. Eu perco um pouco a paciência quando eles são meio sem pé nem cabeça. Ou difíceis demais, sem muita pista para você tentar descobrir. Mas Jesus vem com uma pergunta. A proposta de ensino dele não é tanto um ensino diretivo, mas um ensino reflexivo, em que ele diz: como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? A ideia que existia naquela época, que não está errada, é de que o Cristo, o Messias, as duas palavras são a mesma coisa, só muda o idioma, o Messias, ele deveria ser um filho de Davi. De onde que vem essa ideia? Lá no Antigo Testamento. Lá em 2 Samuel 7, nós encontramos o profeta Natã falando para Davi, enviado por Deus, de que da linhagem de Davi surgiria um reinado eterno. Um rei que se sentaria no seu trono e nunca mais sairia de lá. E com o tempo, com a continuidade do texto bíblico, os judeus foram entendendo que esse homem da tribo de Davi, esse homem que é filho de Davi, esse homem que será rei de Israel, ele é mais do que um simples homem. Ele é um homem capacitado pelo Espírito Santo para fazer a obra do Messias. Esse era o pensamento que existia na época. Então Jesus diz: como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? Eles poderiam pensar: eles dizem isso com base em 2 Samuel 7, eles dizem isso com base em Isaías. Existe essa expectativa de que o Messias será um filho de Davi. Poderiam responder para Jesus e possivelmente responderam. Só que Jesus complementa. O próprio Davi falou pelo Espírito Santo, e aí ele cita o Salmo 110 que lemos na liturgia. Disse o Senhor ao meu Senhor: sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Ele apenas citou o texto bíblico, e agora faz uma pergunta para perceber se o povo está entendendo o que ele quer dizer. O próprio Davi chama o Cristo de Senhor. Então, como ele pode ser o filho de Davi? Tempo para você pensar. Vamos pegar a lógica de Jesus, é difícil de acompanhar. Existe um ensinamento de que o Messias, o grande rei de Israel que viria, ele tem que ser filho de Davi. Jesus cita um texto de Davi, falando que o Messias é senhor dele. Como que o Messias pode ser filho inferior, é uma sociedade muito hierárquica, como que o filho pode ser senhor de Davi? Essa é a pergunta que Jesus jogou, e ele não respondeu. Ele apenas colocou essa pergunta para que os seus ouvintes pudessem pensar e refletir em cima disso. E a grande questão que Jesus queria educar era a seguinte:
o Messias que vocês pensam que vai ser um filho, um herdeiro do trono, um homem, aquele que vai ser inferior a Davi. Temos Davi, sucessor, 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 sucessor. Messias, ele não é para baixo, ele é para cima. E a base para isso é a própria Escritura. Porque nesse Salmo, o Salmo 110, nós temos dois senhores conversando. O primeiro deles é o Senhor Deus, o Deus Yahvé, o Deus da aliança. Disse Yahvé, o Deus, como a gente diz, né, o Deus do Antigo Testamento. Ele falou com quem? Com o meu Senhor. Então Davi, o grande rei de Israel, o maior de Israel, ele tinha acima dele Deus. Só que entre o Deus Yahvé, que ele adora, e ele, o maior de Israel, parece que tem alguém ali no meio da história. E quem é esse? O Senhor, o Adonai. Quem é Adonai? Quem é o Senhor? Então essa pergunta de Jesus, talvez você ainda, não sei se você já ligou os pontos na sua cabeça, mas a questão é que ele quer fazer a gente pensar. O quanto a minha expectativa sobre o Messias está preso a ele ser apenas um rei terreno, ou está presa a ele ser um pouco mais, na verdade muito mais do que um simples homem. Para onde a Escritura está te levando? Para onde suas expectativas culturais estão te levando? E isso aqui é importante para aquela época e para nós hoje, primeiro para aquela época, porque a maior parte dos judeus pensava que o Messias não seria Deus, não seria alguém maior do que o ser humano. Ele seria um homem cheio do Espírito Santo e que dessa forma ele seria o grande libertador. Ele seria um homem, um líder militar, um guerreiro, um sábio que venceria os seus inimigos no poder do Espírito Santo. Não está de todo errado. Mas Jesus mostra que, na verdade, a expectativa da Escritura era um pouquinho só maior. De que esse Messias, ele deve ser Senhor também. Um Senhor que o próprio Deus fala, senta na minha direita, e eu derrotarei seus inimigos, e você vai ter um cetro que vai governar sobre toda a terra. O que Jesus quer ensinar para aquelas pessoas e para nós hoje, é que o nosso Senhor Jesus, ele não é apenas um líder, ele não é apenas um rei, ele não é apenas um homem, ele é muito mais do que isso. Ele é o Deus homem, ele é Senhor e servo, ele é Senhor e filho de Davi. Ao mesmo tempo que ele é inferior a Davi no sentido de ser um filho, ele é superior a Davi, porque ele não é apenas um mortal, ele não é apenas um carpinteiro, não é apenas um rabino, ele é muito mais do que todas as expectativas que as pessoas tinham sobre ele. E quando Jesus lançou esse enigma para as pessoas, o final do texto diz que a grande multidão o ouvia com prazer. Eu não sei se entendiam, mas que gostavam de ouvir, eles gostavam. Porque é verdade, o ensino de Jesus aqui é enigmático. Por mais que a gente tente explicar, a gente fica meio assim, tá, mas onde Jesus quer chegar? É uma situação difícil. E de fato é. Mas a multidão ouvia com alegria. E antes de a gente fechar essa conta aqui, Jesus continua, versículo 38. E ao ensinar, dando continuidade a esse ensino, ele dizia o seguinte: cuidado com os escribas, que gostam de andar com vestes talares, vestes bonitas de festa, e das saudações nas praças. Buscam as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes. Devoram as casas das viúvas, lembrem-se disso, e para o justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Então Jesus dá continuidade ao ensino, falando de coisas tão grandiosas, o Senhor, o Filho de Davi. E agora ele fala, está vendo os escribas? Esses homens que têm a função de ensinar a lei para vocês, tomem muito cuidado com eles. São lobos em pele de cordeiro. São homens que estão aí na figura pastoral de líderes da comunidade, mas são eles que estão destruindo o meu povo. E eu imagino os escribas ouvindo isso lá, quase pegando pedra para jogar em Jesus. E ele fala, esses homens estão abusando das pessoas. Eles tomam uma posição de aparência, então eles chegam no culto, no templo, com as roupas mais bonitas, com um linguajar mais rebuscado. Eles têm todo um jeitão religioso, uma pompa assim, que parece muito admirável. Mas, na verdade, por dentro deles é uma podridão completa. Por quê? Eles vivem apenas pela aparência externa. E para sustentar essa aparência externa, roupas bonitas, banquetes, melhores lugares, o que eles fazem? Abusam de pessoas. Extorquem financeiramente as pessoas mais vulneráveis da nação, que era aqui o caso, as viúvas. Então, as coisas estão começando a se ligar aqui. Nós encontramos Jesus falando que os pastores da sua época eram um bando de picaretas. É como se a gente olhasse para o movimento evangélico hoje brasileiro. Você procura 10 igrejas evangélicas e você tenta ver dentro delas quais as pregam o verdadeiro evangelho e qual prega um evangelho da prosperidade financeira ou prosperidade emocional. Hoje em dia é difícil achar uma igreja boa. Uma igreja saudável, que prega a palavra. Aqui eu não estou dizendo apenas a figura do pastor, mas todo o movimento da igreja.
Porque é muito fácil encontrar igrejas onde diz assim: olha, Deus não te mostra nada que Ele não queira te dar. Deus não te faz passar por nada, se não for para você vencer. Hoje em dia, essa prosperidade, que não fala tanto de dinheiro, mas fala mais do sucesso e realização emocional. O Deus que te criou é um Deus que te fez para ser cabeça e não cauda. Se você está triste, não fique triste, tudo vai melhorar, porque eu decreto a vitória em nome de Jesus, receba essa palavra. E por aí vai. São palavras e palavras dizendo como você vai brilhar, como você vai vencer, como tudo vai dar certo, como você vai conquistar e realizar seus sonhos, essa é a melhor pessoa, a melhor versão de si mesmo. São os coaches que tem hoje no lugar de pastores. Já os outros, né, que a gente está tão familiarizado, são aqueles que promovem a prosperidade financeira. Quem aqui tem 100 para ofertar hoje para o Senhor? Ah, é só é o dinheiro para voltar para casa. Você não crê que Deus pode prover, não? A viúva pobre, já pegando a continuidade do texto, ela deu tudo que ela tinha. Qual que é a sua desculpa para não dar para o Senhor tudo aquilo que você tem? Mas saiba que aquilo que você der, Deus vai te devolver 10 vezes mais. Porque Ele é o dono da prata e do ouro. Para Ele não falta nada. Tudo que você entregar, Deus te devolverá de maneira abundante, sobrepujante, extravagante, para todo mundo ver o quanto Deus tem abençoado os seus escolhidos. É o que a gente mais vê por aí. Basta ligar a televisão na TV aberta, passa, você vai ver uns 5 desses. Jesus diz, os escribas são essas mesmas pessoas. Usam da religião, usam da sua posição social, usam do ensino bíblico, usam de tudo ao seu alcance, para quê? Não para ensinar o povo o caminho do Senhor no templo, mas para ensinar o povo a como ser uma vida miserável, para sustentar esses verdadeiros sultões aqui da prosperidade. Homens que não estão preocupados com a palavra de Deus, com temor ao Senhor e reconhecer quem é o Senhor das suas vidas, mas eles querem mostrar para o povo aquilo que o povo quer receber. No caso daquela época era ainda pior. Hoje em dia ainda prometem alguma recompensa financeira, emocional. Naquela época só tirava mesmo. Então ele fala, esses homens que estavam aqui para cuidar de vocês, estão extorquindo vocês. E eles são tão cara de pau, que na hora que fazem isso e percebem que estão fazendo errado, para justificar, tentam compensar com uma falsa piedade. E aí fazem longas orações. Eles acham que estão enganando Deus. Mas Jesus diz, estes sofrerão um juízo muito mais severo. E aqui a gente encontra a ponte para o final da história. Sentado diante da caixa de ofertas, Jesus observava como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva, pobre, lançou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. E chamando seus discípulos, Jesus disse. Só para a gente entender primeiro o cenário. Depois a gente vai ver como tudo isso aqui se liga. Jesus está criticando o abuso religioso, o abuso financeiro na igreja, no templo. De homens que abusavam das pessoas mais frágeis da sociedade, as viúvas. Naquela época, uma viúva não tinha auxílios do governo, não tinha nenhum tipo de assistência. Se você perdesse seu marido e não tivesse filhos, boa sorte. É você por você mesma. E dificilmente uma mulher idosa, uma mulher viúva conseguiria um emprego naquela época. Conseguiria um sustento bom para sua casa. Ela viveria ou do cuidado dos próprios filhos, ou da casa do seu pai. Só que se ela é viúva já casada, possivelmente seus pais já não estão mais aqui para cuidar dela. Então as viúvas em Israel muitas vezes eram abandonadas. Elas viviam como mendigas. Então Jesus fala, vocês abusam dos mais frágeis, daqueles que não tem ninguém que os defenda, aqueles que não tem ninguém para amparar e ajudar. E agora, o que acontece? Exatamente aquela mesma mulher, pobre, viúva, vai lá no templo e mostra na prática o que Jesus tinha acabado de falar. E aqui eu quero dizer uma coisa que pode ser um pouco estranha para alguns que já leram essa história várias vezes. Às vezes a gente olha para essa história e pensa que é muito positiva. Jesus está falando, olha só que viúva exemplar, sejamos como uma viúva. Isso é muito bom, isso está correto. Não, não é isso. A gente acabou de ver que o sistema religioso vigente da época de Jesus estava oprimindo as pessoas que mais precisavam de cuidado. E aquela mulher, fragilizada, viúva, pobre, Jesus diz, ela trouxe todo o seu sustento. Por que ela fez isso? Da parte dela, para querer honrar a Deus, o que é virtude e está correto da parte dela. Mas será que aqueles escribas não deviam estar cuidando dela, ao invés de pedir dinheiro dela? É uma pergunta muito séria. A gente olha para isso aqui e fala assim, é isso aí, tem que dar tudo mesmo, entregar até quando não tem. Será que é isso que o texto está ensinando para nós? Na verdade, esse texto está mostrando na prática o quanto a religião de Israel, a religião do templo, estava errada. É por isso que o capítulo 13 inteiro vai ser um grande sermão de Jesus contra o templo de novo. Porque o lugar que devia ser um lugar de misericórdia, como o escriba tinha descoberto, amar a Deus acima de tudo e o próximo como a nós mesmos, é maior do que
do que todos os sacrifícios e ofertas. E Jesus fala, é isso aí. E o que acontece logo em seguida? Vê uma viúva entregando tudo que tinha, não recebendo misericórdia, não recebendo cuidado, diferente do que era para ser. Então essa história que nós encontramos aqui é de um Jesus falando de coisas que parecem uma coisa, mas são outras. Ele diz, o Messias para a população parece que é só um filho de Davi, vai ser só um rei, vai ser só um líder militar. Para as pessoas aqui, os líderes religiosos parecem grandes pessoas, mas são ladrões. E essa viúva aqui parece que entregou pouco, mas ela entregou tudo. São 3 coisas que parecem uma coisa, mas são outras. São 3 coisas que apontam para uma realidade sensível e visível, muito enganadora, mas que quando examinada a fundo mostra algo muito mais profundo. Nós percebemos que nós temos um Jesus que não é só um líder político, ele é Deus, ele é o Adonai, ele é o Yahvé, ele é o Deus poderoso que reina sobre os céus e terra, e por isso que ele tem autoridade para falar o que ele quiser no templo e fazer o que ele quiser lá. Os líderes religiosos, que têm toda aquela pompa, estética, vocabulário bonito, são ladrões, são usurpadores. E aquela mulher viúva que entregou só 2 moedinhas, que trazendo para os dias de hoje daria nem R$1, era assim, a gente tinha o denário, né? Que é a moeda do César ao que é de César, que significava, valia um dia de trabalho inteiro. O que ela trouxe aqui é 64 avos, né? 1 sobre 64 de um dia de trabalho. Trazendo para o dia de hoje, não daria nem R$1. Ela trouxe, assim, o tostãozinho do fundo do bolso, do fundo da carteira, que a gente nem olha mais. Sabe aquelas moedinhas de 10 centavos que foi largado pela sua casa, que você sabe onde ela está e nunca pega? Ela tinha só isso. Ela juntou as moedinhas que ela tinha e entregou. E Jesus diz, versículo 43, em verdade lhes digo, que esta viúva pobre lançou na caixa de ofertas muito mais do que todos os ofertantes, porque todos eles eram daquilo que lhes sobrava. Visivelmente, não tinha Pix na época. Eles traziam grandes quantias, sacos e sacos de dinheiro. Visivelmente, parece que estão entregando tudo. Aquela mulher talvez trouxe no bolso, num paninho, enroladinho, com todo o cuidado para não perder. Visivelmente, trouxeram tudo. Visivelmente, não trouxe nada, nem parece que tem dinheiro na mão dela. Mas o texto diz, versículo 44, todos eles deram daquilo que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Uma situação terrível, mas que nos mostra aqui, juntamente com as outras 2 histórias, esse princípio, que pela perspectiva divina, nem sempre as coisas são o que parecem ser. Nem sempre aquilo que nós enxergamos, imaginamos e pensamos corresponde com a realidade. Por isso, meus irmãos, eu queria fechar aqui essa história, juntando todos esses temas. A primeira coisa que eu gostaria que os irmãos entendessem aqui, é que o Jesus que nós adoramos, ele é muito maior do que você pensa. Quando você pensar em Jesus, na virtude que mais te admira nele, eu admiro Jesus pelo seu amor. Ele é muito amoroso, ele é perdoador. Saiba que ele é muito mais do que isso. Eu admiro Jesus pela sua sabedoria, pela sua palavra poderosa, como ele conduz e protege seu povo. Ele é muito mais poderoso do que isso. Não, eu admiro Jesus pelo perdão, pelo tanto que ele me amou, tanto que ele me perdoou. Você não faz ideia do tamanho do perdão de Jesus. Eu admiro Jesus porque ele é Deus. Você não sabe o que significa alguém ser Deus. É muito mais do que sua imaginação consegue conceber. Jesus, ele vai além das nossas expectativas. E por isso, o desafio de Jesus é um desafio que se aplica para nós. No caso, ele estava corrigindo o pensamento da época de que o Messias era apenas um líder militar, para ser um líder que é o próprio Deus encarnado. E como que ele fez esse processo? Bíblia. Então, a primeira aplicação, o primeiro ponto que eu queria que os irmãos aguardassem dessa mensagem de hoje, é que Jesus não quer ser conhecido a partir da sua própria imaginação. Ele não quer ser conhecido a partir dos seus próprios achismos, tradições, culturas, o que você ouviu do seu pai, da sua mãe, por mais correto que possa estar. A única maneira verdadeira de nós conhecermos quem de fato é Jesus, está aqui. E quanto mais você lê, quanto mais você estuda, quanto mais você ouve, quanto mais você interage, é moldado, ferido, trabalhado, curado pela palavra, mais e mais você conhece quem é Jesus Cristo. Talvez, meu irmão, você tenha dificuldades para adorar a Deus, você tenha pouco ânimo de vir à igreja, pouco ânimo de se envolver com a vida cristã, de viver de maneira prática o cristianismo. Eu apostaria, os R$159 que eu pensava que custava uma geladeira quando era criança, sem medo, de que provavelmente você não tem lido tanto a sua Bíblia assim. De que provavelmente a Bíblia que você tem, ela é enfadonha para você. Que talvez o Jesus que você acredita se relacionar é um Jesus já congelado numa concepção que você recebeu talvez há 15, 10 anos atrás, e que talvez nunca foi revisado, nunca foi vivificado, nunca foi atualizado segundo a própria Escritura.
Então, se você tem vivido uma vida cristã fraca, que diminui Jesus, minimiza ele, a um Jesus confortável, que não incomoda, que não admira, que não espanta, que não mexe com a gente, possivelmente você não está enxergando Jesus da maneira como ele quer ser enxergado, que é a partir do texto bíblico. Quando as pessoas pensavam que Jesus era um líder apenas, ele usou a Bíblia para dizer, eu sou mais do que isso. O Salmo 110 diz, ele é o Adonai, ele é o Senhor, que se assenta à direita de Deus, governa sobre céus e terra, esmaga os seus inimigos, e ao mesmo tempo que é tão poderoso e violento como o rei contra os inimigos, ele também é um sacerdote para sempre, que se compadece das pessoas, de uma ordem que não vai ter fim, a ordem de Melquisedeque, que aí é uma longa história que não dá para contar aqui. Mas o ponto é, o Salmo 110 é um dos textos mais citados do Novo Testamento, para mostrar que Jesus ele é muito mais. Ele é Deus, ele é Senhor, ele é sacerdote, ele governa, ele luta e ele intercede por nós. Ele é mais do que você imagina. E isso é algo muito bom. Na hora que Jesus tornar aquele Jesus que é cabível na sua mente, que você olha para ele e fala, eu acho que eu conheço você muito bem. É aí que você está completamente cego. É comum a gente ver em filmes, em alguns programas, né? Quando alguém fala assim, eu conheço meu cônjuge com uma palma da minha mão, eu não me surpreendo com mais nada dele ou dela. Eu sei tudo sobre ele, sei tudo sobre ela, não há surpresa no relacionamento. O marido diz isso, a esposa já está lá com raiva dele. Como se ela fosse um livro que ele leu e decorou. Como se o marido fosse um livro que ela leu e decorou. Um relacionamento com um ser vivo e pessoal nunca vai se esgotar. Até nós que somos finitos e limitados. Quanto mais você conhece alguém e convive com alguém, mais você conhece. Pode ser que você não vai descobrir tantas coisas novas, avassaladoras. Nossa, eu não sabia disso. Mas na medida em que o relacionamento aprofunda, você vai conhecendo mais e mais nuances. Você vê como a história daquela pessoa afeta o relacionamento, é significativa e transparece na vida de vocês. Pense agora no Deus ilimitado, no Deus infinito. Não se sacie com Jesus cabível na sua mente. Ele tem que ser enigmático, ele tem que ser transformador. E talvez você ouça isso e fique assim, nossa, que bonito, pastor, igual a multidão. Ouvia com prazer. Mas essa multidão, alguns dias depois, a gritar, crucifica-o. É a mesma multidão. Hoje você pode ouvir isso e falar assim, amém, pastor, é isso aí. Jesus é maior do que tudo. O que você vai fazer com isso? O que vai mudar de fato? Perceber a inadequação do nosso conhecimento sobre Ele com quem Ele é de fato hoje. Será que vai ser o dia de você renovar seu compromisso de ler a Escritura? Talvez vai ser o dia de você renovar o compromisso de caminhar com o povo de Deus, porque eu leio, mas não sei entender direito, preciso da igreja para me ajudar a entender. O que vai mudar de fato na sua vida? No sentido de discipulado, de vida com Cristo, para que mostre que esse agradar-se do ouvir, vai além disso e gera transformação. Porque se você só gostar de ouvir e achar bonito, daqui 3 dias você está gritando, crucifica-o, para o mesmo Jesus que você gostou muito de ouvir nessa noite. Mas em segundo lugar, Jesus mostra essa ideia do parece, mas não é, com a liderança religiosa. Isso aqui é um alerta para mim como pastor, seminarista, presbíteros, diáconos, líderes, qualquer pessoa com uma posição de autoridade. É muito fácil esconder pecado atrás do paletó. É muito fácil, atrás do púlpito aqui, esconder muita coisa. Mas Deus está vendo tudo. Jesus é Deus. E Ele viu tudo isso. E Ele disse, estes sofrerão um juízo muito mais severo. Tiago, irmão de Jesus, diz na sua carta, não busquem muitos entre vocês serem mestres, ensinadores, porque aqueles que ensinam serão cobrados com muito maior rigor. Isso me assustava na época do seminário e me assusta até hoje como pastor, porque quanto mais a gente estuda, menos desculpa a gente tem para falar, eu não sabia. E não é porque eu prego que eu vivo tudo que eu prego. Infelizmente, quem dera fosse assim. Eu ia passar o resto da minha vida pregando. Se fosse só pregar que a gente vivia, era só pregar a Bíblia inteira. Mas não é assim que funciona. Aqueles que têm uma posição de autoridade têm que lembrar. Você pode parecer para as pessoas bom, religioso, moral, amigo do conservador, dos costumes e da moral. Mas e Deus? E aquele que vê? E aquele que olha tudo o que acontece por detrás dos bastidores? E aquele que olha se a contabilidade da igreja está sendo fiel na contagem dos dízimos das ofertas? E aquele que olha para o nosso coração para ver se a gente não pegou o sermão e copiou do YouTube? Quem olha para o nosso coração e vê de fato o que a gente faz nos bastidores, mas que no púlpito, no paletó, no crachá, não aparece? Você pode ter uma vida, um desempenho maravilhoso público, mas Deus olha para o nosso coração e Ele vê quem é fiel a Ele e quem não é. Então, nem sempre a aparência de religiosidade de uma igreja acolhedora, onde você sente o mover do Espírito Santo, é necessariamente uma igreja saudável. Aparências enganam. Hoje em dia, nós não temos tanta questão dos escribas, né? Hoje em dia, as igrejas que mais crescem não são as igrejas com pregadores que ficam ensinando o texto bíblico.
As que mais crescem hoje são aquelas que têm um louvor maravilhoso, com uma cativação emocional poderosa, aquelas que apagam um pouquinho a luz, soltam um gelo seco, aquela musiquinha de fundo que vai mexendo com a gente vai se envolvendo, a gente chora e ri, e se envolve. São igrejas que crescem muito hoje. Pergunta, onde na Bíblia está esse modelo? Onde na Bíblia está o nosso modelo? Porque também a gente tem que pensar o nosso. A questão não é ser tradicional por ser tradicional, ou ser contemporâneo por ser contemporâneo. A questão é ser fiel naquilo que a Bíblia diz. Por isso que nós, reformados, cremos no princípio regulador do culto. A gente só faz no culto o que Deus ordenou que fosse feito no culto. Então, vai ter dança profética na igreja presbiteriana? Não, porque não tem dança profética na Bíblia. Na igreja presbiteriana vai ter teatro no meio do culto? Não, porque não tem teatro no culto na Bíblia. Nós buscamos fazer apenas o mínimo, o essencial do que Deus pede, porque o culto é para Ele. E se é para Ele, a gente faz o que Ele pediu, porque é Ele que tem que ser agradado. Então, quando o nosso culto está mais voltado em agradar as pessoas, um culto contemporâneo para atrair os jovens, um culto emocional para as pessoas encontrarem a cura, a restauração das suas vidas, quem a gente está querendo agradar? De novo, não é fazer um culto enfadonho, chato, maçante, ruim, sem técnica, sem beleza, sem estética, não é isso. Mas o que tem atraído as pessoas? É a aparência exterior ou é a essência, a verdade, a honestidade interior? E por fim, a questão da viúva. O povo trazia sacos e sacos de dinheiro, talvez um carrinho de mão para o templo. E aquela mulher escondia essas 2 moedinhas com toda a sua força para que ninguém pegasse as moedinhas dela. E entregou tudo que ela tinha. Eu já disse que aquilo era uma questão de abuso religioso até. Ela deveria ser cuidada e não entregar tudo que ela tinha naquela ocasião. Mas a história daquela mulher ensina algo muito importante para nós. Quantidade não significa valor diante de Deus. Você pode não ser uma pessoa rica, você pode não ter sua casa própria, você não pode ter dívidas todas quitadas, pode estar na pindaíba, como a gente diz, né? Cheio de problema para resolver, cheio de perrengue, cheio de dívida, e ser um cristão exemplar. Você pode ser alguém que passa o mês quase que no vermelho, acaba o mês contando os centavos. Isso não é sinal de que Deus te ama menos, não. Algumas igrejas querem dizer que sim. Se a vida financeira está difícil é porque Deus não te ama, porque você está em pecado, porque você não é dizimista, porque não está ofertando, e por aí vai. A Bíblia diz que aqueles que são fiéis, independente da quantidade. É muito, é pouco. Eu já vi crianças jogando moedinhas no gasofilácio. Eu já vi pessoas doando 100 mil reais de dízimo numa igreja. Dinheiro é dinheiro. O que vale para Deus, seja 100 mil reais, seja 25 centavos que é no fundo de gasofilácio, você vai ficar enganchado lá e ninguém nem vê aquela moedinha depois, é a postura de coração do adorador. É o que a gente tem visto pela manhã no sermão sobre Caim e Abel. Deus se agradou do Abel e da sua oferta. E não se agradou de Caim e de sua oferta. Porque para Deus o que importa, em primeiro lugar, é a pessoa. E não a quantia do que ela oferece, não a qualidade do que ela oferece. Isso também é importante, mas em segundo lugar. A gente olha para Levítico, para todo o Antigo Testamento, e haviam várias regras sobre o que deveria ser ofertado diante do Senhor. Mas pensemos aqui, do que adianta trazer um cordeiro perfeito, se nosso coração é todo imperfeito, hipócrita, incrédulo? Então aquela mulher que dentro daquele sistema estava sendo explorada, entregou tudo que tinha de boa fé, de todo o coração, ela entregou tudo que ela tinha. Uma situação triste, mas naquela tristeza, ela demonstrou um coração muito maior do que todos os grandes líderes, os grandes ricos que haviam naquela ocasião. Por isso, meu irmão, se você passa por dificuldades financeiras, não é porque Deus não te ama, não é porque Deus esqueceu de você, não é porque você está falhando aqui e ali e Deus está te punindo. Deus pode disciplinar, de fato. Por exemplo, quando Malaquias diz que quando nós não entregamos para Deus o que devemos devolver para Ele, nós estamos roubando a Ele, e existe disciplina da parte do Senhor sobre isso. É um fato que isso existe. Mas não é uma regra fechada, de que toda vez que há um problema, há uma maldição. Toda vez que há um problema, há uma infidelidade. Muitas pessoas fiéis a Deus passam uma vida apertada, por muito e muito tempo. Mas são mais fiéis do que muita gente que dá e nem sente aquilo que entregou para o Senhor. Por isso, uma coisa não exclui a outra. Entregue a Deus o que você deve entregar. Devolva para Deus o que você deve devolver. Dízimos, ofertas, seu compromisso, seu tempo, sua vida. Entregue para Ele. Mas não foque na questão da quantidade. Não é a quantidade que impressiona a Deus. O que Deus quer, junto com aquilo que é ofertado, é o seu coração. A postura daquela mulher evidenciou um coração muito mais generoso do que dos ricos que ofertavam ao lado dela. Por isso, nem tudo que parece é. Jesus é maior do que nós imaginamos. As aparências religiosas enganam. E o pouco pode ser muito, e muitas vezes é muito mais do que a gente imagina, nas mãos do Senhor. Nós vamos nesse momento orar, pedir que Deus nos ajude a enxergar com os olhos dele, a perceber a verdade atrás das mentiras desse mundo.
Senhor, nós te agradecemos, porque se depender de nós mesmos, nós estaremos completamente perdidos. Mas o Senhor nos confronta, nos chama a enxergar a vida, reenxergar, revisar a nossa perspectiva sobre a vida a partir da Tua Palavra. Nós pedimos, Pai, que esses alertas de Jesus sejam poderosos em nossa vida hoje para mudar o nosso coração. Nós pedimos, Senhor, como igreja, abre os nossos olhos para contemplar o Senhor, para ver Jesus Cristo na beleza da sua santidade, perceber dia a dia, através da leitura bíblica, da comunhão na igreja, da participação dos sacramentos, de tudo que acontece na vida religiosa, mais e mais de Cristo. Que Ele possa ser vivo, transformador, assustador, impactante, maravilhoso aos nossos olhos. Que a gente nunca se canse de olhar para Jesus e dia a dia perceber mais e mais de quem Ele é. Que Ele sempre seja grande, imenso, fascinante aos nossos olhos. Mas também, Senhor, nós pedimos, Senhor, nos guarde das aparências desse mundo. Nos guarda, Senhor, como líderes do teu rebanho, da aparência, da religiosidade. Nos guarda, Senhor, de ter uma vida hipócrita. Uma vida que esconde atrás do púlpito, do paletó, dos títulos, uma vida de pecado, uma vida de incredulidade, uma vida de rebeldia contra Ti. Que nós possamos ser líderes segundo Teu coração, homens que temem a Ti antes de qualquer outra coisa. E nós pedimos, Pai, que todos nós tenhamos uma postura semelhante daquela viúva. Uma postura, Senhor, de discipulado, uma postura de entregar ao Senhor tudo que nós somos e tudo que nós temos, Pai. Não pela quantidade, mas pela intensidade do nosso coração. Que nós possamos entregar, Pai, aquilo que o Senhor tem entregado a nós, de volta para Ti. Seja o nosso dinheiro, seja o nosso tempo, seja os nossos anos de vida, os nossos talentos, nossas habilidades, Pai, tudo que nós temos. Nos ajuda, Senhor, a entregar para Ti. Não olhando para a quantidade, mas olhando para o Senhor. E entregando tudo aquilo que o Senhor merece, uma entrega total a Ti, Pai. Mesmo que isso nos custe caro, mesmo que isso mexa com o nosso orçamento, mesmo que isso mexa com a nossa agenda. Que mexa tudo, mas que o Senhor seja digno e recebedor de tudo aquilo que é devido ao Teu santo nome. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.